E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, advérbios. Então, vamos direto ao assunto? O que é um advérbio? Advérbio é a palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Então, vamos lembrar de algumas coisinhas, embora umas já estejam mais claras que as outras na nossa cabeça, certo? Então, o advérbio, ele vai modificar um verbo. O que é um verbo? Verbo é a classe gramatical responsável por indicar uma ação, um fenômeno da natureza, um sentimento ou um estado, certo? Então, quais são as ações que ele pode indicar? Ele vai indicar a ação de andar. Eu estou andando, eu estou correndo, estava fazendo o almoço. Tudo isso faz com que a gente tenha a ideia de ação. O estado é o estado em que nós estamos, o estado em que nós nos encontramos, certo? Então, qual que é esse estado que nós temos? Eu estou feliz, eu estou triste. O que é que a gente vai ter em fenômenos da natureza? Chover, amanhecer, anoitecer, entardecer, beleza? E o sentimento? Amar, odiar, adorar. Tranquilão? Então, nós vimos que o verbo tem essas ideias. Um adjetivo a gente tem que voltar lá atrás. O que é um adjetivo? Adjetivo é a classe gramatical responsável por atribuir uma característica ou uma qualidade ao meu substantivo. E automaticamente a gente tem que lembrar o que é um substantivo. Substantivo é a classe gramatical responsável por dar nomes aos seres e às coisas existentes, né? Ou não, uma vez que a gente vai ter o substantivo abstrato também. Então, a gente tem que lembrar de uma série de coisas para que a gente consiga ver o advérbio com mais clareza. Então, beleza? Professor. Professor é um substantivo genérico. Então, eu vou chamar de substantivo comum. Professor Cid. Cid vai ser o meu substantivo próprio. Está designando um ser. Tranquilão? Um adjetivo. Professor Cid é gordinho. Professor Cid é gordinho. Esse gordinho, né, pelo eufemismo aí, desculpa, né, mas por esse eufemismo aí, né, esse gordinho é uma característica que eu estou atribuindo a mim, certo? Estou dando uma característica minha. Professor Cid é, sei lá, alto. Professor Cid é gordinho. Professor Cid é legal. Então vejam, esse é um verbo de ligação. Ele está ligando os termos dentro da minha frase. Então o legal está se referindo a mim. O gordinho está se referindo a mim. O alto está se... Não que eu seja alto, tá, gente? Mas o alto está se referindo a mim. Então está se referindo a professor Cid. Então, são características, qualidades que eu tenho. O advérbio, ele vai modificar o tipo que eu tenho de um verbo ou de um adjetivo. Ou eu posso aumentar, ou eu posso diminuir. A gente vai conseguir ver no caminho. Então, vamos lá. Eles vão ser flexionados em grau, comparativo, o advérbio vai ser comparado em comparativo e superlativo. E vai ser dividido em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Então, quando a gente tiver um advérbio, eles vão passar cada uma dessas características para dentro da minha frase. Tranquilão? Então, vamos lá. Advérbio de modo. Bem, mal, assim, adrade, melhor, pior, depressa, devagar, assim, te debalde. Grande parte das palavras terminadas em mente. Cuidadosamente, calmamente, tristemente e assim vai. Então, olha lá. Fui bem na prova. Veja, se eu só colocar fui na prova, parece que eu me desloquei até o local onde a prova seria feita. Mas como eu tenho esse bem aqui, ele é um advérbio de modo. Fui bem foi como eu me saí. Então, esse bem está modificando o significado de fui. Veja, fui na prova. Se eu tirar o bem, se eu tirar a palavra bem, a minha frase tem outro significado. Estava andando depressa por causa da chuva. Vejam, se eu tirar
o depressa, né, minha frase vai ficar: estava andando por causa da chuva. Parece que eu estava andando porque estava chovendo. Estava andando por causa da chuva. Quando eu coloco depressa, esse depressa está aumentando a ideia da minha locução verbal estava andando. Ela está aumentando o modo com que eu estava andando depressa. É diferente de estar andando. Então, estava andando depressa por causa da chuva. A pessoa acelerou o passo porque ela não queria se molhar ou se molhar menos. Um advérbio de intensidade. Um advérbio de intensidade: muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Então vamos lá. O advérbio de intensidade, ele vai aumentar a intensidade das coisas que estão sendo feitas. Então olha lá. Comeu demasiado naquele almoço. Demasiado é muito, tá, gente? Todas as palavras aqui têm o mesmo significado. Mas comeu demasiado naquele almoço. Qual é o verbo da minha oração? Comeu. Então, comeu demasiado naquele almoço, esse demasiado está aumentando a intensidade de quanto a pessoa comeu. Então, ó, vamos tirar o demasiado? Comeu naquele almoço. Parece que teve um almoço e a pessoa comeu. Simplesmente isso, certo? Ela foi até lá e se alimentou. Agora, quando eu coloco demasiado, eu aumento a intensidade. A pessoa comeu muito naquele almoço. Ela gosta bastante dele. Ela gosta dele é diferente de ela gosta bastante dele. Aumenta a intensidade do gostar. Um advérbio de lugar: aqui, acolá, cá, lá, ali, diante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, e assim vai. Então, aqui a gente tem minha casa é ali. É verbo de ligação. Então, minha casa é ali. Estou mostrando aonde é. Aonde é? Ali. Modificou o meu verbo. O livro está embaixo da mesa. Veja, o livro está da mesa não tem nem sentido. Então, eu tenho que usar o embaixo da. Vejam, se o livro está na mesa, é diferente do livro estar embaixo da mesa. Então, o embaixo, ele está mostrando o local onde o livro se encontra. Advérbio de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, entretanto, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Tranquilão? Então, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Veja que se eu retirar esse ontem, que é o meu advérbio de tempo, a minha frase fica: estivemos em uma reunião de trabalho. Quando? Não especificou. Sei que é no passado por causa do meu verbo, o estivemos. Então, estivemos numa reunião de trabalho. Eu não especifiquei quando, só sei que ela aconteceu. Agora, ontem estivemos numa reunião de trabalho, eu estou dizendo quando estivemos. Então, esse ontem está modificando o sentido do meu verbo. Tranquilo? Sempre estamos juntos. Então, ó, estamos juntos, parece que a pessoa está junto no momento de outra pessoa. Agora, quando diz sempre estamos juntos, dá a ideia que está falando com um amigo, com o melhor amigo, esse tipo de ideia. Tranquilão? Um advérbio de negação: não, nem tampouco, nunca, jamais. Jamais reatarei meu namoro com ele. Então, olha lá, se eu tirar esse jamais, reatarei meu namoro com ele. Está fazendo uma afirmação. Não saiu de casa naquela tarde. Saiu de casa naquela tarde. Então, se eu tiro o advérbio de negação, a minha frase fica afirmativa. Então, para que a minha frase fique negativa, eu preciso usar um advérbio de negação. Se eu tirar aqui dessa frase, ela fica afirmativa. Beleza? De novo, tanto jamais quanto não modifica tanto o verbo reatarei quanto o verbo saiu. Um advérbio de afirmação: sim, deveras,
iduditativamente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo e efetivamente. Certamente passearemos nesse domingo. Eu gosto deveras do presente de aniversário. Então, ó, passearemos nesse domingo. Certamente passearemos nesse domingo. Eu já estou afirmando, porque ó, passearemos nesse domingo, né? Eu já tenho uma ideia. Por quê? Porque o passearemos, ele está no indicativo. Então, se o meu verbo está no indicativo, eu já estou dando uma certeza. Passearemos nesse domingo. Vejo que a construção do modo verbal já dá a ideia principal do que nós iremos fazer. Que no domingo nós iremos passear. Passearemos nesse domingo. Quando eu coloco o advérbio de afirmação, eu estou tornando a minha frase mais forte ainda. Eu estou afirmando mais. Certamente passearemos nesse domingo. Veja que certamente não é advérbio de modo. Aqui ele é advérbio de afirmação. Então, nem todos os advérbios terminados em mente vão ser advérbios de modo. Esse aqui está sendo um advérbio de afirmação. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Qual que é o verbo da nossa oração? O gostou. Esse deveras, ele gostou do presente de aniversário. Beleza, já estou afirmando. Ele gostou deveras, eu estou afirmando mais ainda, né? Ele gostou muito, ele gostou deveras, ele gostou de verdade. Estou fazendo uma afirmação quanto essa pessoa gostou do presente que ela recebeu. E o advérbio de dúvida vão ser palavras que, quando colocadas dentro da minha frase, elas vão indicar uma dúvida. Lembre-se, não necessariamente uma dúvida é uma pergunta, beleza? Então, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez e casualmente. Exemplos: provavelmente irei ao banheiro. Provavelmente irei ao banheiro. É uma dúvida. Pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, eu não vou conseguir ter essa ideia. Eu dependo daqui. Quiçá chova hoje. Então vejam, esse quiçá, né, talvez chova hoje. Talvez chova, talvez não chova, a gente não vai saber. Tranquilão? E o que a gente tem que lembrar? Ele também pode modificar o meu adjetivo. Como assim? Então vamos pegar um advérbio de intensidade? Então vamos lá. O cachorrinho é bonito. O cachorrinho é bonito. Se eu colocar um muito, ó, bonito é uma qualidade. Se eu colocar um muito, ó, o cachorrinho é muito bonito, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aumentando o nível da minha característica. Ele não só é bonito, ele é muito bonito. O cachorrinho é pouco bonito. Posso usar? Posso. Estou fazendo uma comparação, eu posso. Então, o cachorrinho é bonito. O cachorrinho é pouco bonito. O cachorrinho é muito bonito. O cachorrinho não é bonito. Ó, eu estou fazendo uma negação. E bonito é uma classe gramatical, adjetivo, o qual a gente pode sim fazer modificações para colocar aqui. E professor, no começo da aula você falou que ele também podia modificar um advérbio. Sim, então vamos lá. Muito provavelmente, então provavelmente iremos ao parque, certo? Provavelmente tem uma dúvida. Pode ser que a gente vá, pode ser que a gente não vá. Agora que eu posso colocar um muito. Muito provavelmente nós iremos ao parque. Eu estou aumentando a intensidade da minha dúvida. Ou seja, quando eu digo muito provavelmente, né, eu estou aumentando a certeza. Porém, eu ainda tenho esse provavelmente, que também vai fazer papel de advérbio na minha oração. Tranquilo então, pessoal? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.